A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro foi surpreendente em vários aspectos. Vamos abordar cada um dos jogos aí dessa 19ª rodada, que foi completa nessa segunda-feira com a última partida, e vários resultados foram bem surpreendentes, impressionantes até. Então vamos lá falar um pouquinho dessa rodada. Já agradeço a presença de todos aqui no nosso canal, peço o like aqui nesse vídeo, sua inscrição no nosso canal, muito importante esse apoio que vocês dão pra gente poder seguir crescendo aqui dentro da plataforma. Beleza, galera? Então vamos lá, colocando na tela jogos aí dessa 19ª rodada, começando aí com o Flamengo vencendo a equipe do Mirassol, e o Flamengo que dispara agora na liderança do campeonato, né? O Flamengo vai aqui a seus 40 pontos, abre 3 pontos de vantagem ao Cruzeiro e 4 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras. E o Flamengo tem um jogo a mais do que o Palmeiras, ou seja, o Palmeiras só chega a 39 pontos, né? E iguala a quantidade de jogos que o Flamengo. E o Flamengo, inclusive, também tem um jogo a menos do que o Cruzeiro, né? Então, dispara aí agora na liderança a equipe do Flamengo. E um resultado importante também para o time, né? Vencendo a equipe do Mirassol, uma equipe que vinha fazendo uma grande campanha de ascensão na tabela, vem fazendo um ótimo campeonato a equipe do Mirassol, mas acaba perdendo para o Flamengo, o que não é nenhum resultado absurdo também, né? Perder para o Flamengo na casa do Flamengo é de certa forma normal para qualquer time, tá? Então não é essa derrota aí que deve abalar a equipe do Mirassol. Creio que deva continuar fazendo uma grande temporada. São Paulo venceu 2-0 a equipe do Vitória. Esse resultado aí faz o Vitória ficar ainda próximo aqui da zona do rebaixamento, né, com jogos a mais do que os seus adversários. E o São Paulo volta a subir na tabela. O São Paulo que vem fazendo um grande campeonato após a parada para a Copa do Mundo de Clubes, né? Então vem subindo bastante na tabela a equipe do São Paulo. Mais um resultado ruim para a equipe do Bragantino, perdeu para o Internacional, né? 3-1 para o Inter que consegue dar uma boa recuperada agora, né? O Inter estava fazendo ainda um campeonato que não é muito convincente, né? Mas pelo menos agora ele cria uma gordurinha em relação ao Vasco, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, 8 pontos agora de vantagem. E a equipe do Bragantino vem despencando na tabela. Bragantino que chegou a brigar pela primeira posição, depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, despenca na tabela a equipe do Bragantino. Um resultado aqui absurdo, né? 5-0 para a equipe do Botafogo. Botafogo espancou o time do Fortaleza, né? O time do Fortaleza contou com uma expulsão no começo do jogo que fez com que o time ficasse com um jogador a menos praticamente o jogo inteiro, né? Foi o Gustavo Mancha, né, que dá o carrinho, e eu não achei esse lance para ser vermelho, porque o jogador, quando ele vai dar o carrinho, ele não vai com o pé direto no jogador do Botafogo. Ele, quando dá o carrinho, o pé dele meio que prende, dá uma prendida assim na bola, e ele sobe, e ele vai deslizando a perna por cima da bola. Então não foi que ele foi com o carrinho com o pé alto, né? Foi porque exatamente o pé dele bateu ali na bola. Mas foi uma chegada muito forte, muito pesada. Mas que por esse detalhe, a bola, ele pisa ali na bola, né? E o pé dele desliza pra cima, sobe e bate na perna do jogador. Eu não teria dado o vermelho por conta disso. Ele não vai direto na canela do jogador, sabe? Ele foi imprudente, era um lance para cartão sim, mas que acho que um amarelo caberia ali também, né? Ele não foi na maldade, ele teve má sorte também na dividida do pé, desviar ali e pegar e rolar por cima ali da bola, né? Mas assim, essa expulsão, claro que prejudicou a equipe do Fortaleza no jogo, mas que para tomar 5 é inaceitável para o time do Fortaleza. Esse resultado aí é um daqueles resultados que pode criar uma crise interna pesada, né? E o Fortaleza já não está numa situação muito boa, sabe? Então é um resultado catastrófico. Depois de tomar 5-0 dentro de casa, você precisa ter algum tipo de resposta, algum tipo de atitude para poder
dar alguma resposta para o torcedor, né? E também cobrar o elenco, cobrar os jogadores, cobrar o treinador. Não é a expulsão que vai justificar essa derrota tão vexatória da equipe do Fortaleza. O Botafogo tem nada a ver com isso. Foi pra cima e conseguiu seu resultado, né? E olha o Botafogo, já vem chegando perto do G4. Bahia 3, Fluminense 3. Cara, um jogo maluco, né? A bola... o Fluminense abre o placar, se não me engano. O Bahia consegue virar. O Fluminense vira de novo. E o Bahia no finalzinho consegue ali um empate, né? Então, um jogo muito maluco ali entre Bahia e Fluminense. E um ponto aí para cada. O Bahia vê agora o Botafogo chegando perto na tabela de classificação, mas que o Bahia ainda segue lá na frente, né? Bem, o Fluminense, depois daquela sequência horrível, né, que ele pegou 4 derrotas consecutivas, o Fluminense já venceu uma partida, empata outra. Então o Fluminense consegue se recuperar pelo menos dessa sequência de derrotas, sabe? Mas que fica com esse gostinho amargo porque toma o gol no final e desperdiça esses pontos. O Bahia consegue um pontinho lá no finalzinho, mas que em casa eu acho que o time pretendia vencer esse jogo, né? Vasco e Atlético Mineiro. Não tava vendo esse jogo, né? Acho que eu tava assistindo Palmeiras e Ceará, foi? Tava na casa do meu sogro, assistindo Palmeiras e Ceará. Aí, um empate entre as duas equipes aqui. O Vasco não consegue escapar da zona do rebaixamento. Tá dentro da zona, mas é um time que ainda tem jogos a fazer, né? Então ainda tem essa margem para tentar melhorar sua pontuação e sair da zona do rebaixamento em relação aos seus adversários diretos, né? O Vitória, por exemplo, tem 2 jogos a mais do que o Vasco e 2 pontos a mais somente também. Então, uma vitóriazinha do Vasco pode tirar ele da zona do rebaixamento agora. Já a equipe do Atlético Mineiro, aquele time que tá ali no meio da tabela, né? Palmeiras vencendo a equipe do Ceará. Achei que foi um bom jogo da equipe do Ceará, certo? O time, durante boa parte do jogo, conseguiu segurar a equipe do Palmeiras e, inclusive, abriu o placar, né? O time do Ceará. E teve também, cara, um lance em que ele... acho que teve a chance de fazer o segundo gol, né? Mas o Palmeiras, ele entrou em campo com a pressão de ter perdido para o Corinthians na Copa do Brasil, né, de ter sido eliminado para o Corinthians, o grande rival. E o time do Ceará conseguiu abrir o placar, mas o Palmeiras ali na reta final, cara, foi para cima e conseguiu essa virada, né? Uma pena para o time do Ceará, que tinha já buscado um empate contra o Flamengo, né, dentro de casa, e agora podia até ter ganho da equipe do Palmeiras, mas que não conseguiu segurar a pressão, né, o time do Ceará. Mas até certo momento foi um Ceará que jogou bem a partida contra a equipe do Palmeiras, conseguiu anular bem o time do Palmeiras. Não conseguia muito domínio do jogo, obviamente, o Palmeiras que estava com o volume, mas o Ceará fez uma partida interessante. O Santos vencendo a equipe do Cruzeiro, com o Neymar deixando o Fabrício Bruno no chão, né? Deu um nó, o Fabrício Bruno tá procurando o Neymar até hoje, ali naquele lance. Mas que o Santos vence essa partida. Vitória importante da equipe do Santos. O time, inclusive, nenhum gol foi do Neymar, né? Mas vitória importante do Santos, que estaria aqui na 16ª posição se tivesse perdido esse jogo, certo? E poderia ter perdido, sabe? Então, vitória importantíssima para a equipe do Santos, e quem agradece é o Flamengo, que o Cruzeiro poderia estar com os mesmos 40 pontos aqui do Flamengo, né? Mas que essa derrota afasta mais ainda o Cruzeiro da primeira colocação. E a primeira vitória do Sport, olha como foi impressionante essa rodada, né? Goleada ali, viradas, jogos com muitos gols, e a primeira vitória do Sport. O Grêmio sai de campo completamente abatido, né, por conta dessa derrota. É uma temporada ruim do Grêmio, né? Não vem fazendo um bom ano, mas o time do Sport, que vem fazendo um ano pior ainda, conseguiu vencer na casa do Grêmio de maneira surpreendente, né? O Sport, ele
consegue fazer aquele golzinho lá no final, né, e depois dar uma segurada para muita vibração de todos. É claro que ainda é uma distância muito grande, mas que essa primeira vitória pode reativar os ânimos da equipe do Sport. Quem sabe não traga mais confiança para o time tentar pelo menos diminuir esse vexame, né? Porque ainda assim é um vexame, cara. Você de 17 jogos só ganhou um, é um vexame. Mas assim, conseguiu vencer a sua primeira partida e espero que consiga melhorar o seu índice de atuação para poder pontuar mais, né? É praticamente impossível que o time consiga se salvar. Faltam 21 partidas e o time precisa fazer ali seus 35 pontos, 36 pontos para chegar em 45, né? Muito difícil, mas que, bom, pelo menos venceu a primeira partida agora. Pode tirar um pouco dessa zica, dessa enhaca e tentar melhorar os seus índices aí no campeonato. E o Juventude vencendo a equipe do Corinthians dentro de casa. Juventude que tá aqui na penúltima colocação, tava com uma pontuação muito ruim, 11 pontos. Melhora um pouco, mas ainda tá bastante distante do Vitória, né? Mas tem aquela também, Juventude tem 2 jogos a menos. Juventude pode alcançar os 20 pontos se ganhar os seus 2 jogos que faltam, mas é difícil que isso aconteça, a gente sabe. Mas enfim, vence a equipe do Corinthians. Corinthians desce mais aqui na tabela, classificou na Copa do Brasil, né? Mas que no Campeonato Brasileiro não vem fazendo uma boa temporada. Enfim, gente, 19ª rodada bem surpreendente, né? Vários jogos surpreendentes aí. Acho que o que mais chama a atenção é o 5-0 do Botafogo em cima do Fortaleza fora de casa. O jogo de viradas aí do Bahia contra o Fluminense. Acho que também a vitória do Sport é algo que ninguém esperava, né? Nessa rodada aí. Mas vários jogos bem surpreendentes, né? Então, é isso, gente. Agradeço aí a presença de todos aqui no nosso canal. Dá o like aqui no nosso vídeo, não se esquece. Se inscreve aqui também para fortalecer o nosso trabalho. Tamo junto, meus queridos. Valeu e até a próxima, hein?